Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond de Língua Portuguesa, para mais uma aula sobre redação. E hoje nós falaremos o que não devo fazer na minha dissertação. Tem um monte de coisa que a gente deve fazer e algumas coisas que precisam ser evitadas. Lembrando, vamos falar, nossa professor, quanta coisa o senhor está me mostrando, não consegui lembrar disso tudo. Vai sim, vai lembrar. E é importante salientar que é uma prova que não é simplesmente você tirar uma nota ABC, é uma nota classificatória que um pontinho vai te colocar numa universidade do seu sonho, no curso do seu sonho, ou um pontinho irá, digamos assim, adiar o seu sonho. Então, qualquer detalhe fará a diferença. Então, vejamos alguns detalhes que não devem ser feitos, né? Usar a primeira pessoa do singular. Nunca. O texto dissertativo deve ser impessoal. O assunto é mais importante que o enunciador. Por isso, não use a primeira pessoa do singular. O eu, o minha, né? Essas expressões meu, minha, esses pronomes possessivos da primeira pessoa, qualquer pronome de primeira pessoa, inclusive o eu, e os verbos em primeira pessoa não podem ser utilizados. Lembrando que o mais importante é o assunto e não você, o enunciador. Usar a primeira pessoa do plural, o nós, ela pode sim, porém, com cuidado, né? Deve ter cuidado com o exagero, de preferência usar, né? Preferência o sujeito elíptico, usar o sujeito elíptico. O que eu quero dizer que usar o sujeito elíptico? O sujeito elíptico é o famoso sujeito oculto, né? Que as pessoas gostam, alguns gramáticos gostam de chamar de oculto. Eu prefiro o sujeito desinicial ou elíptico, só eu não, como outros gramáticos muito mais importantes do que eu. Então, o sujeito elíptico é aquele que não aparece o sujeito, ele está implícito na desinência verbal. Ao dizer que nós saímos apressados, já subentende-se que quem saiu só pode ter sido o sujeito, nós. Então, use o sujeito elíptico, tá? Use-o à vontade. Usar gírias e palavras de baixo calão. Os palavrões, palavras de mau gosto, nós não devemos usá-lo. O texto do Enem deverá ser escrito na modalidade padrão da língua portuguesa. E sua linguagem é formal, não é um texto informal ao qual eu possa usar palavrões, ao qual eu posso usar gírias. Então, atenção, a língua culta em sua modalidade padrão é a que deve ser utilizada. Desta forma, não usemos palavras de baixo calão e gírias. Abreviações ou chamado internetês. Esse termo internetês não está no dicionário, é um neologismo. Ele ocorre numa brincadeira, se não me engano, do escritor João Baldo de Oliveira. Ele escreve um texto em que ele cita a língua usada na internet, o internetês, assim como há o francês, o português ou internetês. Não devemos usar, jamais use abreviações em linguagem usada nas redes sociais. Então, além de ser de extremo mau gosto, certo tipo de palavras, né? O indivíduo escreve nós assim, nois, não, né? Para escrever não, é de extremo mau gosto, né? Mas, independente do gosto do indivíduo, não deve ser usado esse tipo de linguagem. Nem as abreviações. O TB, o VC, hoje, dentre outras, a gente não deve usar. Use nas redes sociais, fique à vontade. Eu, particularmente, eu sou usuário de redes sociais, e não uso tais abreviações, raríssimas vezes eu uso, para não cair na armadilha de, na hora de escrever um texto formal, colocá-las. Mas, enfim, não há nenhuma proibição para isso. Apenas lembre-se que quando fizer a redação do Enem, sobretudo, qualquer redação, sobretudo a gente está falando da redação do Enem, você não colocará essas abreviações e esse tipo de linguagem, a não ser que o tema do Enem dê margem a fazer essas citações, e aí você colocará em aspas, ok? Mas cuidado. Sentido conotativo, a gente tem
é um texto objetivo em que o que se tem que seguir, o que se tem que usar é o sentido denotativo. O conotativo é o sentido figurado. O denotativo, o sentido básico. Então, nós devemos usar o sentido básico das palavras e expressões. Nada de linguagem figurada, de figuras, de pensamento. Temos que ter muito cuidado com isso. Ok? Propagar doutrina religiosa. Vamos ler. Jamais propague a religião no seu texto. Deve-se evitar até expressões simples, como se Deus quiser, Deus está conosco e etc. Às vezes o candidato, na maior pureza, simplicidade, coloca se Deus quiser, né? Deus está conosco, expressões singelas que até não têm a intenção de propagar uma religião em específico. Entretanto, não podem aparecer, tá? Quanto mais a propagação mesmo, né, de qualquer doutrina e religião. Não é que o examinador pode ter inclusive uma religião e ser um praticante fervoroso de uma determinada religião, mas ele sabe que tal elemento não deverá aparecer numa dissertação. Mesmo que o indivíduo coloque algum texto relacionado a uma religião que seja a do examinador, não irá tocá-lo porque ele é um profissional. Usar diálogos. Cuidado! A gente não tem que colocar diálogos no texto dissertativo, pois, como já se diz, o texto é dissertativo, não é narrativo. O texto não é uma narração, a gente não vai contar história nenhuma. Sendo assim, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Não narremos uma história. Conversar ou aconselhar o examinador. Tem candidatos que adoram, eu vejo nas salas de aula, os meus alunos também adoram lá, no último parágrafo, sobretudo no de conclusão, eles me aconselharem, não faça isso, o preconceito é ruim, então você não deve, por favor, usar expressões como você não acha, você deve ou não deve, jamais devem ser usadas. Você não vai conversar e nem aconselhar o examinador. É horrível isso e é erro e ele vai descontar ponto de você. Usar clichês e lugares comuns, né? Expressões batidas que sempre estão em redações, expressões como nos dias de hoje, nos dias atuais, nós, seres humanos, no mundo de hoje, no mundo atual, são expressões repetitivas e que empobrecem, mostram que o candidato tem uma pobreza de vocabulário e que não tem criatividade. Então, até mesmo se você não consegue, às vezes eu me deparo com alunos que dizem para mim, professor, mas eu não consigo começar o meu texto se eu não colocar nos dias de hoje, nos dias atuais, ou essas expressões do tipo. Simples, faça assim, olha, já que você não consegue se livrar desse mal, nos dias de hoje, observa-se um crescimento. E aí vai seguindo. Nos dias de hoje, observa-se um crescimento em alguma coisa. Ora, elimina nos dias de hoje, é desnecessário. Observa-se um crescimento, não sei o que lá. Viu? É desnecessário, não precisa. Mas se você não consegue se livrar, coloque. Tudo bem, coloque. Se é a sua muleta, se é nela que você... né, muleta ou bengala, se é nela que você se apoia para ter segurança no início do seu texto, tudo bem, coloca, vai lá. Mas não esqueça de eliminá-la. Você verá, não fará falta alguma. Letra legível. Cuidado com a letra. Letra ilegível, pequena demais, fará com que o seu examinador desista de seu texto. Então a letra não pode ser pequenininha, porque cansa e olha, vai ficar de lado. A letra de imprensa pode, desde que fique bem claro a maiúscula e a minúscula. Então, alguns concursos não permitem, a letra tem que ser cursiva, né? Tem que ser cursiva. Vou usar uma caneta de outra cor. Vamos ver a preta aqui. Acho que vai ficar mais legível, né? Vamos lá. Cursiva, né? A letra cursiva.
Mas no Enem não há essa exigência de que ela tem que ser cursiva. Você pode usar, sim, a letra de imprensa, ou letra de forma, tanto faz, que seria assim, olha. Cursiva. Eu não sei fazer muito bem ela, que a minha letra é cursiva, mas mais ou menos por aí. Mas observem que eu estou, né, colocando aqui bem legível o que é maiúsculo e o que é minúsculo. Poderia escrever assim, mas desta forma eu não sei diferenciar o que é maiúsculo e o que é minúsculo. E aí vai criar uma dificuldade para o examinador. Afinal de contas, o que esse cara está querendo fazer? Onde é o maiúsculo, onde é o minúsculo aqui? Então tenham cuidado, tá? De forma tem que estar de maneira que a maiúscula seja identificada e as demais minúsculas também. Ok? Fuga ao tema. A gente tem que evitar essa fuga. Há duas formas de fuga, a parcial e a total. É claro que uma fuga total do tema, só você vai ter nota 0. Sua redação vai ser zerada. Se fugiu do tema, não tem nada a ver com o tema, então é 0. A fuga parcial, ela vai fazer com que você perca alguns pontos. Não vai zerar, mas você vai perder pontos que esses pontos possam ser fundamentais lá na frente, né? Que façam muita falta. Qualquer ponto fará falta, né? Então, parágrafo. Repetição de expressões e palavras indica pobreza vocabular. Então, ficar repetindo as palavras, repetindo as expressões, isso gera o quê? Que você não conhece sinônimos, que você não conhece outras soluções. Além de gerar um problema não só vocabular, provavelmente vai gerar um problema de coesão textual. E aí, gerando problema de coesão textual, pode gerar também um problema de coerência. Enfim, cuidado com repetição de palavras de uma maneira excessiva. Palavras que não conheço o significado. Ora, se você não conhece, não tente pressionar o examinador, né, com palavras difíceis que você não saiba o significado. Não use palavras como coisa que denotam pobreza. Então, se você vai colocar palavras que você não sabe o significado, vai acontecer o quê? Pode acontecer de usar uma palavra que não tenha nada a ver com aquele texto, com aquele contexto ali, e gere um problema de coerência sério, né? As rasuras, não faça. Dê apenas um risco na palavra e reescreva logo em seguida de forma correta. Ou seja, escrevi errado, né? Estou lá escrevendo rasura, escrevi rasura com 2 S. E caramba, não vou rasurar isso aqui. Tá? Ficou horrível. Se eu escrevi rasura, ao invés de rasura, rassura com 2 S, e tá errado, cara, dá um risco. Escreva ao lado corretamente. Não te causará tão problema do Davi. Inclusive, redação nota 1000, ou seja, se a gente perder nada com risco de palavra, a palavra escrita corretamente ao lado. Então, a gente não precisa ficar preocupado com o risco na hora de corrigir a palavra. Isso não é grave. Claro, um monte de riscos, né? Um monte de palavras riscadas, corrigidas, com certeza isso será retirado pontos da sua redação. Porque, na verdade, todo mundo sai com 1000, né? A redação ela vale 1000. Você vai perdendo pontos, né? 0 e você vai ganhando. Ela vale 1000 e vão sendo, né, debitados pontos de acordo com os erros que você eventualmente cometa. Gerundismo. Designa o excesso do uso do gerúndio, que é um vício de linguagem. Usar o gerúndio não tem problema, mas muito cuidado. Às vezes, cabe o gerúndio ali. Cabe o gerúndio, né? Os homens estavam trabalhando. Não tem problema algum. Agora, o excesso dele, olha só. Aqui, como
como um único verbo, né? Um único verbo mataria 3 verbos, sendo que tem um gerundismo, né? Olha só, verbo ir, verbo estar, verbo encaminhar. Vou estar encaminhando. Simplesmente diria encaminharei, tá? Esse tipo de expressão, esse gerundismo aqui, precisa ser evitado. É um vício de linguagem e você perderá pontos utilizando. A ambiguidade. Períodos que não deixam bem claro a ideia que você quer apresentar. Você escreveu, né, lá uma determinada sentença e dá margem a mais de uma interpretação, ou seja, isso a gente chama de ambiguidade. Você não teve essa intenção de criar mais de uma possível interpretação, mas acabou criando. Então gerou ambiguidade. Olha um exemplo aqui. A atriz deixou a plateia emocionada. A gente não tem como, nesta construção, dizer se foi a atriz que, ao sair do palco, ao sair da plateia que estava observando, ela ficou emocionada, ou se a atriz ela comoveu a plateia, deixando-a emocionada. Quem ficou emocionada? A atriz ou a plateia? Nós não sabemos. Então, esse texto aqui é um exemplo, essa frase é um exemplo de, essa sentença é um exemplo de ambiguidade. Temos que ter cuidado com isso. Neologismo. Neologismo é a criação de palavras, então não cria palavra, é uma dissertação, você não tem que criar neologismo, palavras novas. Lembrando que o neologismo, ele é uma coisa que nós, meros mortais, precisamos ter cuidado, né? Aqueles compositores e escritores que são conhecidos, né, que estão aí na sociedade com seu reconhecimento, Caetano Veloso, Djavan, Jorge Amado, todos esses autores, não teria, são tantos, são os milhares, eles têm a coisa chamada licença poética, eles podem criar palavras novas. Essa licença poética a gente não compra no lugar, a gente não vai e faz uma prova para tê-la. Ela é algo que está aí, é meio subjetivo. Então, esses grandes cantores, compositores e autores, eles podem criar palavras novas. Numa dissertação não pode. Nem eles poderiam fazer isso numa dissertação, ok? Ser prolixo é escrever muito e no final não representar nada. Escreveu um monte de coisa e não disse nada. Prolixidade. Não pode, tá? Isso vai fazer com que você perca muitos pontos no Enem. Bem, são muitos os detalhes a serem observados. Entretanto, o Enem é um concurso. Como eu disse lá no início da aula, é classificatório. Sendo assim, qualquer ponto faz diferença. Então pode parecer, Cláudio, como eu disse lá no início, pode parecer que é muita coisa. Até é, tanta coisa a gente ainda irá ver. Entretanto, é nesses pequenos detalhes, né? Nesses detalhes que a gente vai conseguir uma nota que me classifique para a universidade e para o curso que eu queira, ou me deixe de fora naquele momento. Um grande abraço e até a próxima aula, moçada.